Aqui nós temos um painel retratando a APA, Delta do Parnaíba. Nós estamos aqui falando do ponto de vista do coqueiro, a partir do personagem pescador. O personagem pescador, ele funciona como uma bússola, o que a gente atribui ao norte. Então, a partir do contexto que eu vejo o norte numa bússola, que é aquilo que me norteia, né, que me orienta, a gente tem a imagem do pescador ao centro do painel. Então, nesse contexto, a partir desse personagem central, a gente faz uma relação de contextualização histórica sobre a origem dos personagens, dos habitantes da própria região daqui da APA, Área de Preservação Ambiental Delta do Parnaíba. Vários lugares no Brasil e no mundo possuem uma APA, uma Área de Preservação Ambiental. Nós estamos falando a partir do ponto de vista da APA, Área de Preservação Ambiental Delta do Parnaíba. Então aqui nós vamos ter, dentro desse eixo central do pescador, à esquerda, nós temos representantes de etnias indígenas. Esses personagens de etnias indígenas atribuem-se aos personagens que habitavam a região litorânea do nosso Brasil, que vem lá desde o Ceará, Piauí e Maranhão. A APA, Área de Preservação Ambiental Delta do Parnaíba, é essa geografia que abrange aqui o nosso litoral, onde temos à esquerda a região pós-Ilha Canárias, Canárias em diante referindo-se ao Maranhão. Aí temos Pedra do Sal, Luiz Correia, Coqueiro, Parnaíba, se referindo ao nosso litoral piauiense. E nós temos Cajueiro da Praia em diante, referindo-se ao Ceará. Então, nós temos aqui os índios como representantes dessa matriz dos povos primevas aqui, e eles abrangiam o Ceará e foram migrando pelo litoral até se instalarem no Maranhão, né? Porque ali no Maranhão tem uma área que é mais mata, comparado aos centros urbanos, ao desenvolvimento dos centros urbanos. Então, o que ocorre? Na medida que a cidade vai crescendo, quando a cidade vai se desenvolvendo, você tem a mudança desses personagens que não se identificam com aquela construção cultural, querem preservar sua construção, seu habitat, e vão se deslocando. Nós vamos ter uma personagem feminina, uma indígena feminina, com seu filho no colo, onde ela oferece esse filho para o observador, né, questionando e refletindo a nós que esse será o herdeiro de um lugar, porque ela está deixando o seu descendente, e fica para a gente a reflexão do que podemos proporcionar a esse descendente, né? Que tipo de acolhimento a gente vai dar a esse novo filho que vem para essa terra, né? Que é a questão de uma etnia indígena ser passada aos seus filhos para uma região onde tem outras culturas, né? Nós temos um guerreiro aqui, adulto, também da mesma etnia, que faz a referência ao caçador. Porque quando a criança, o mesmo braço que ela se estende com admiração pela natureza, que aqui já existia e foi acolhida, né? E acolheu esse ser, nós temos o índio caçador, que no futuro vai ter que caçar essa própria natureza. A reflexão que a gente faz é que os grupos étnicos indígenas só caçam o que for suficiente para a sua sobrevivência, só o necessário, comparado, né, à construção da sociedade contemporânea moderna, né? E hoje a gente tem um exagero de consumo, de mercado, de alimentação e desperdício também, né? Os guarás que aqui são identificados com referência dessa própria fauna local, como a tartaruga que está aqui presente, porque além do contexto dessa área de preservação ambiental Delta do Parnaíba, que abrange Maranhão, Piauí e Ceará, nós temos aqui uma área de desova de tartarugas. Então, é uma região que já existiam outros seres que construíram a sua formação no território. Então, a partir do momento que uma cultura, o ser humano, abrange esse lugar, ele vai tomando posse do seu espaço, que é dividido com outros, né? Então, é uma questão de relação do homem com o meio ambiente. Aqui a gente tem até uma reflexão, a partir do ponto de vista do antropólogo Friedrich Hatzel,
O Friedrich Hatzel, ele tem uns estudos, uns materiais sobre a antropogeografia. O que é a antropogeografia? É o estudo do homem, né? Antro, e a geografia em relação à grafia da Terra. Então você tem uma antropogeografia que conhece seus personagens, o estudo do homem no seu território, a partir do próprio território que ele habita. Por quê? Se eu tenho pessoas que pescam, quer dizer que eles construíram sua formação social na beira de um rio ou na beira do mar. Então você conhece os personagens que habitam a região pela própria disponibilidade da natureza, da geografia em que eles se encontram. Porque desde dos artefatos ou embarcações ou utensílios domésticos vão ser feitos da matéria-prima daquela região, como o próprio alimento deles também. E aí nós temos aqui alguns personagens marcando as etnias de matriz africana com referência à carne de charque, porque nós estamos numa região aqui, por ser litorânea, e no contexto histórico de formação geográfica desse espaço, de domínio territorial, nós tínhamos as exportações de carne de charque, que era feito pelo Porto das Barcas, a exemplo, né? Então, os negros que aqui estão é referência da matriz africana, tendo como escravo para a produção, exportação das carnes de charque, que era feita vias marítimas. No centro a gente tem um pescador como uma entidade, né, como esse personagem que ele tem a relação com habilidades artesanais primitivas dos povos como os fenícios, né, que já construíam a fateixa, que era uma âncora feita de madeira e pedra. E aqui esse personagem, que hoje habita essa região do coqueiro, constrói o mesmo diálogo e os mesmos utensílios que eram feitos há anos atrás. O que ocorre é que esses mesmos personagens, eles não têm consciência de quem são egípcios, de quem são mesopotâmios ou de quem são fenícios. Então, é uma construção hereditária e que ainda permeia, né, na nossa contemporaneidade, com os personagens construindo as mesmas habilidades manuais. Então, esse personagem vem marcando aqui como uma entidade, como um espírito no centro desse painel, que faz essa relação entre o contexto histórico e o que é feito atualmente, né? Aí nós temos aqui a tartaruga como personagem mais histórico em relação à habitação da região por vias marítimas, porque aqui é o território das suas desovas. Há a marcação do pescador com uma rede, onde a rede ela aponta para o Ceará, porque nos estudos que nós temos, boa parte dos pescadores que aqui habitam o litoral piauiense, suas habilidades de pesca e manuais têm origem dos personagens que habitavam o Ceará. Pelos próprios índios Tremembés também, que habitavam a região do Ceará, migraram para o Piauí e foram indo para o Maranhão. Na história a gente tem estudos que os Tremembés eram excelentes caçadores de tubarão. Então a construção da rede e tudo isso está ligado e permeia pelo personagem pescador. Aqui a gente vai encontrar uma mão fechada do pescador, porque ele fala que seu passado e suas origens estão fincadas a ele, mas ao mesmo tempo ele lança a rede e abre sua mão para novos horizontes, né? Então aqui a rede está ligada vindo do Ceará até o personagem pescador para dizer essa sua ligação histórica com sua origem. Aí nós temos a marisqueira. A marisqueira, ela faz uma relação e um diálogo com a personagem indígena, que foi marcada segurando o filho no colo, onde em um breve momento da nossa vida, a gente segura o nosso filho, que é o nosso descendente, para uma região que a gente não vai habitar futuros depois. E na nossa velhice, a gente não segura mais esse filho, a gente segura o alimento, porque o que resta para nós é sobreviver. Então aqui nós temos uma personagem marcada pelo seu território, pelas características de materiais que a região proporciona, como o alimento, no caso os caranguejos, e aí temos essa marisqueira já com uma certa idade representando isso. Na cabeça dela a gente vai ver um pano amarrado fazendo referência ao peixe, né? Porque são personagens de regiões fluviais e regiões marítimas, onde o maior sustento e a construção da formação familiar deles foi por base do que a própria natureza deu.
E aqui nós usamos o material que foi o cimento. Esse cimento ele foi feito numa composição de um traço de massa para concreto e onde o traço foi 4:1. Quer dizer o quê? 4 proporções de areia para 1 de cimento. Então, se a gente tem 4 baldes de areia, eu vou usar 1 balde de cimento para fazer o traço. E ele foi feito por sobreposição de camadas. A pintura foi feita com tinta acrílica, fosca, por base de uma base escura, monocromática, e em cima disso é que foi dando nuances de cores. E eu sou Moisés Rego, sou formado em Educação Artística, Habilitação Artes Plásticas pela Universidade Federal do Piauí. Fiz a especialização em Deficiência Visual após ter um encontro com educandos cegos. Vi a necessidade de se trabalhar formas que pudessem dialogar com texturas, com o contato com o objeto, com a imagem, para criar um diálogo perceptivo, né? Uma relação de percepção por meio da forma. E acho necessário que a imagem não seja e não deva ser só retiniana, né? Ela deva, além de criar um diálogo visual, ela poder criar um diálogo tátil e um diálogo reflexivo, né? Criar imagens por meio da própria reflexão ou por meio da própria fala que esse diálogo, a arte, ela pode inserir, né? Ao observador ou a quem tem contato com ela. E sou ex-educando do mestrado de Arte, Patrimônio e Museologia pela Universidade Federal Delta do Parnaíba, UFDPA, orientado pelas doutoras Áurea Pinheiro e Cássia Moura, que me acompanharam na construção, na relação desse trabalho de pesquisa do uso da arte na formação para educação patrimonial e museológica, né? E para mim é uma satisfação poder partilhar essas experiências artísticas, esses diálogos que por meio da arte a gente pode exercer para a formação e educação das pessoas que habitam uma região, para a preservação da memória, para o reconhecimento dos valores patrimoniais de nossa sociedade.